continuando o nosso tema, né, Sistema Solar, daremos continuidade hoje falando sobre os planetas anãos, certo? Então, os planetas anãos, de acordo com o livro de vocês, atualmente ele é conhecido, os principais, né, os 5 planetas anãos, embora essa lista possa se estender conforme o conhecimento sobre o sistema solar ele vai aumentando, certo? Então, entre eles está os seres Eris, Plutão, Makemake e Almeia, com exceção de Ceres, né? Todos têm suas órbitas além do Netuno. Então, falando sobre esses planetas, diversas discussões sobre o assunto, onde a União Astronômica Internacional ela decidiu criar essa classe de corpos celestes, que são os planetas anãos, em que Plutão foi incluído em 2006. Os planetas, né, anão, ele pode ser, ou seja, o planeta anão, ele é definido como um objeto que orbita o Sol e é grande o suficiente para ter esférico, embora não seja gravitacionalmente denominado em sua órbita. Um astro, gente, ele é gravitacionalmente denominado quando ele consegue atrair para si outros corpos menores em sua órbita. Então, os planetas anões, eles são corpos celestes, né? Semelhantes quer dizer o quê? Parecido aos planetas. Porém, eles não têm, né, órbita definida, certo? Os satélites. Como são os satélites? Ou satélites naturais. Eles podem ser definidos como corpos que orbitam planetas, que são justamente os planetas anãos e asteroides. Até por volta de 2018 eram conhecidos 190 satélites naturais no sistema solar. Alguns são rochosos, como a Lua, enquanto outros são recobertos por gelo. Então, alguns desses satélites naturais, eles são enormes, certo? Temos exemplos de vários, e os maiores satélites de Júpiter e Saturno, respectivamente, ambos eles são maiores que Mercúrio. A maioria dos satélites, gente, porém, é de outros astros pequenos, de pequenos diâmetros, certo? Onde o único satélite natural da Terra é a Lua, que ele exerce influência nos mares, no comportamento de muitos animais, entre outros fenômenos. A Lua, ela desempenha papel importante na contagem do tempo para diversas sociedades humanas. A Lua apresenta 2 tipos básicos de terrenos, os mares, que são regiões planas de baixa altitude e composição basáltica e aspecto escuro. Apesar do nome, não são formados, né, por água, onde os continentes, as porções mais elevadas e brilhantes da superfície, com relevo acidentado, marcado por importantes e violentos, né, impactos. Toda essa superfície lunar ela é recoberta por uma camada relativamente ainda, né, com bastante parecida, né, com o que vocês imaginam? Exatamente, gente, com porções mais elevadas de camadas parecidas com poeiras, né? Então, esses acidentes marcados por impactos violentos, toda essa superfície lunar,
é recoberta por uma camada relativamente espessa de poeira, originalmente pelo bombardeamento de corpos celestes. Então, a temperatura na Lua, ela vai variar diariamente. Como assim, professora, variar? Ela pode aumentar e baixar, certo? Entre elas está uma variação aí entre 150 graus Celsius a 120. Os satélites, como eu já falei para vocês, natural da Terra é a Lua. Os cometas. Como são os cometas? Os cometas, eles são formados por rochas, gelo e poeira, certo? Então, temos os asteroides, que essa palavra é grega, gente, significa semelhante à estrela. São objetos rochosos com mais de 10 metros de diâmetro, formados composições de tamanhos diversos. Nós temos também, a maior parte deles está concentrado onde? Em Marte e Júpiter. Também tem o cinturão de asteroides. O que é isso? Ele vai fazer o quê? Ele permanece orbitando o Sol em trajetórias, né, quase circulares. Também os asteroides com órbitas bastante eclípticas, alguns cruzamentos da órbita da Terra. A hipótese mais aceita para a origem dos asteroides é de que eles sejam fragmentos que, na época da formação do sistema solar, não se agregaram aos planetas, certo? Então, os satélites, gente, eles são os corpos rochosos e que eles giram ao redor do Sol. Meteoroides, eles são o quê? Os meteoros, né? Eles são fragmentos de rochas. Eles se formam a partir de quê? De cometas e asteroides. Os meteoros, parecida, né? Muito parecido com... Nós temos aí também o que? As estrelas cardentes, os meteoritos, né? Que podem cair sobre alguma parte do planeta Terra, né? Então, os cometas, eles são relativamente de pequenos como núcleo, tipicamente entre 100 metros, né? A 40 quilômetros. E que eles são formados por substâncias congeladas, como a água, monóxido de carbono, dióxido de carbono, entre outros, certo? Os cometas tiveram um papel muito importante na formação dos oceanos na Terra e eles podem colaborar para a origem da vida ao carregarem corpos ricos, né, que são justamente os carbonos, certo? Os cometas, eles também orbitam ao redor do Sol e ao se aproximarem da estrela, eles expelem gases. Que gases são esses? Poeiras formadas, que são formadas por um ou mais astros brilhantes. E a gente chama de quê? Chama justamente de caudas. Conforme eles vão se afastando, gente, das estrelas, a cauda vai desaparecendo. Normalmente, esses cometas, eles passam a orbitar, né? E eles têm essas órbitas muito longas e se afastam muito do Sol por essa razão é que passam a maior parte de suas vidas em regiões muito frias. E já os meteoroides, que são fragmentos rochosos, eles vão pelo espaço interplanetário. Ao adentrarem na atmosfera terrestre em altíssima velocidade, vai se tornar incandescente e a partir daí forma um fenômeno luminoso
que a gente denomina esse formato aí desse fenômeno luminoso de quê? De meteoro, certo? Então, popularmente conhecido como a nossa chamada, né, estrela cadente. E também, gente, esses fragmentos, eles resistem à queda e chegam à superfície do planeta, onde eles são classificados e recebem o nome de meteoritos, né? Na realidade, são nossos chamados pela classificação de estudos físicos e químicos, os meteoritos. Então é isso, meus queridos. Dúvidas, estarei disponível.